Olá pessoal, agora vamos começar a nossa segunda aula de hoje. Bem, a nossa segunda aula será de leitura e vamos ler um texto que está lá na nossa página 116, que fala sobre a história da imigração no Brasil. Bom, bem, essa história ela conta um pouquinho sobre a chegada dos imigrantes ao nosso país. Ela fala do domínio que Dom Pedro VI teve no nosso país, da sua chegada ao país, tá certo? Ele conta um pouquinho dessa história. Então, a leitura fica para vocês, tá certo? Com todas as nossas aulas, pois por se tratar de uma atividade, de um estudo de leitura, então é importante vocês conhecerem o texto, trabalhar esse texto, fazer a leitura e absorver o máximo de informações que está sendo mostradas nesse texto, tá bom? E ele, como todos os nossos textos do livro, ele já inicia com uma pergunta. Você conhece algum imigrante? Se sim, conte aos colegas quem é, de qual país veio e em que trabalha. Então ele pergunta, se conhecemos alguém que venha de fora, que foi algum imigrante, que veio de outro país. Então ele conta um pouquinho dessa história e traz essa reflexão para pensarmos se conhecemos alguém que vem de outro país, que mora e temos convívio com essa pessoa, tá certo? Bem, e vamos agora para a nossa atividade, que é relacionada a esse texto, que é para conhecermos esse texto que acabamos de ler, como a leitura ficou para vocês. Bem, essas perguntas serão respondidas no caderno, tá certo? Primeira, segundo o texto, por que a imigração do Brasil se intensificou no século XIX? Porque houve essa quantidade de entrada, de chegada de pessoas de outros países, imigrantes. A palavra imigrante quer dizer pessoas que vêm de outro país, que não estão no seu país de origem. Segunda questão, qual é a relação entre a abolição da escravatura de 1888 e a entrada de imigrantes europeus no nosso território? Qual é a relação que esses dois fatos históricos têm? Bom, terceira questão, quais foram as vantagens dessa mistura de povos para o Brasil? Qual foi a vantagem de ter tantos imigrantes no nosso país? Porque é importante esses imigrantes na nossa história. É basicamente isso que essa questão quer dizer. E a quarta e última questão, você conhece hábitos que nos foram ensinados por imigrantes? Quais? Então, o nosso texto, ele traz bem essa reflexão das heranças que são trazidas para o nosso país, que fazem parte do nosso cotidiano, a partir desses imigrantes, a partir dessas pessoas que foram chegando aqui no Brasil. Então, a nossa atividade é uma interpretação e conhecer um pouco mais da importância desses imigrantes no início da história do nosso país, na história do Brasil. Como já estudamos muito, já debatemos muito e já pesquisamos muito sobre essas heranças nos nossos assuntos deste ano. Então é importante, é mais um texto trazendo informações relacionadas a essa mistura que o nosso país tem. Porque trata-se de um país que tem várias heranças de outros países, tá bom? E foi a partir dessas imigrações. Então façam a atividade, me mandem fotos, tá bom? Para que eu possa acompanhar o desenvolvimento das atividades, a interpretação de vocês. Então a interpretação na nossa matéria de leitura é importantíssima, tá bom? Bem, pessoal, então os nossos estudos foram relacionados a esse estudo desse texto que faz parte, da nossa história. Então, qualquer dúvida que houver, vocês podem me perguntar, tá certo? E é mais uma informação sobre esses conteúdos de heranças que foram trazidas para o nosso povo. Então, um cheiro para vocês, ótimo final de semana, tá certo? Aguardo vocês na próxima semana com mais uma semana de atividades. Espero que vocês tenham aproveitado o máximo das nossas aulas, de terem melhorado cada vez mais os nossos conhecimentos e aguardo vocês na próxima semana. Um cheiro e um final de semana abençoado para todos vocês. Tchau, pessoal!